vídeo passado, falamos um pouco a respeito da primeira escolha de draft do Baltimore Ravens, que poderia ser um jogador de linha ofensiva, dada a necessidade que temos nesse setor, ou então falamos também de wide receiver que poderia vir, isso baseado na tendência dos mock drafts que estavam vindo aí, e eu comentei com vocês a gente analisar uma situação fora um pouquinho, né, da caixa, né, virar um pouco na esquina da loucura e pensar na possibilidade do Baltimore Ravens draftar um cornerback, né? Afinal de contas, né, Marlon Humphrey que está envelhecendo e não tem muita gente tão boa assim acompanhando dele. Então poderia ser uma possibilidade, talvez, na primeira rodada. E não é que a gente estava certo? Eu vou falar pra você, cara, a Casa do Corvo é muito assertiva, não é mesmo? Temporada passada, quando tava todo mundo com medo de Joe Flacco nos playoffs, veio o Gelli e falou que o Joe Flacco tava devendo um jogo ruim. Agora, no draft, nós levantamos a possibilidade de um cornerback. Meu primeiro mock, inclusive, que eu até soltei no Twitter ontem, tava lá, Nate Wiggins, cornerback de Clemson, saindo pro Baltimore Ravens. Nós fizemos um vídeo falando sobre essa possibilidade e vejam só, o Baltimore Ravens draftou Nate Wiggins. A Casa do Corvo é muito assertiva, né, gente? Vamos falar sério? E como a gente consegue ser tão assertivo assim? Com muito trabalho, pesquisa e dedicação. Isso tudo porque nós temos vocês, nós temos um compromisso com vocês de trazer a informação mais precisa, mais detalhada possível. E isso graças principalmente aos nossos apoiadores. Então, se você quer continuar tendo conteúdo de qualidade, quer ver a Casa do Corvo cada vez mais assertiva, com informações cada vez mais precisas, então vem se tornar torcedor de elite e apoiar o nosso projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem com a gente ser feliz, ok? Lembrando que apoios a partir de R$10 você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, tem conteúdo exclusivo, participa das discussões de pauta, concorre a brindes exclusivos, prêmios legais em sorteio, enfim, ser torcedor de elite é tudo de bom. Vem conosco. Não consegue nos ajudar com um apoio financeiro recorrente, não se preocupe, aqui nesse canto ou nesse do vídeo vai estar o nosso QR Code para fazer a sua doação através do nosso Pix ou então casadocurvobr@gmail.com. Poxa vida, Clever, eu tô sem dinheiro para poder ajudar, eu gosto do trabalho de vocês, mas pô, esse mês tá difícil. Não se preocupa. Sabe como é que você faz para nos ajudar? Tá chegando agora no canal? Se inscreve aí. Aqui a gente é contra o algoritmo, então não tem dia nem tem hora certos para sair vídeo aqui no canal da Casa do Corvo. Então se inscrevendo e clicando no sininho, você fica sabendo sempre que tiver vídeo novo aqui, não perde nada, tá bom? E se você gostar do nosso vídeo, deixa aí o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha para geral. Bom, vamos falar um pouquinho de Nate Wiggins. Inclusive eu quero saber o que você acha dele, o que você achou da escolha 30. Deixa aí nos comentários, tá bom? Se você faria diferente, se você gostou da escolha, o que você pretendia, o que você pensava que o Baltimore Ravens ia fazer. Bom, enquanto eu tô falando, vocês vão ver aí os highlights, o principal highlight do Nate Wiggins, eu me atrevo a dizer, até porque o próprio guia do On The Clock colocou isso como uma curiosidade, pra gente ver como esse cara, ele, na minha opinião, vendo esse highlight, eu não vou aqui falar em tapes, tá? Mas vendo esse highlight, ele encaixa muito no jeito do Baltimore Ravens entender a defesa. Um jogador atlético, um jogador físico, um jogador explosivo. Inclusive tem um corte lá no TikTok onde o João Gabriel já fala um pouco mais a respeito disso, principalmente da mobilidade que ele tem nos quadris para poder acompanhar o recebedor. Isso é muito bom. Ele só tem alguns flags que são o fato dele ser um pouco magro, ele é meio chassi de grilo, então um murro a mais pode ser que destabilize ele e aí perdeu a jogada. E algo que eu tava vendo, de novo, fazendo referência ao que eu tava vendo no guia do On The Clock,
ele me parece um pouco preguiçoso quando se trata de jogo terrestre, ele parece desinteressado, e isso é preocupante dentro de uma AFC Norte onde você enfrenta 2 vezes por ano pelo menos o Nick Chubb, tá bom? Você tendo um running back desse calibre, enfrentando ele 2 vezes por temporada, é importante que você esteja compromissado com o jogo terrestre. Só que, é claro, o que eu tenho falado para todo mundo, eu não sei se eu cheguei a falar isso no Boteco, eu falei isso lá na live da rede, lá na live da FN Network. Se você não viu, você perdeu. A gente fez uma live junto com o CollegeCast lá no canal da FN Network para poder acompanhar o primeiro round. Dá um pulo lá porque tá muito bom, foi muito legal, foi muito divertido. Teve umas discussões bem interessantes. Você vai ver minha empolgação lá com a escolha do Nate Wiggins. Mas eu falei lá na live, se tem um lugar muito bom, um fit muito certo pro Nate Wiggins cair, é justamente no Baltimore Ravens, que já tem uma tradição de preparar, de lapidar e de draftar bons cornerbacks. A gente tem aí Marlon Humphrey, Jimmy Smith, e o Nate Wiggins vem aí para quem sabe se tornar um potencial cornerback de classe, um cornerback de elite, certo? E também eu soltei texto hoje de manhã, hoje que eu falo, na data de publicação desse vídeo, a respeito da vitória da paciência. Eu até coloquei esse título lá no texto, lá na FN Network. Por quê? O Eric De Costa, ele comentou que recebeu 8 propostas de trade down, tá, para trocar para baixo, de times que estão lá no round 2 querendo subir de volta para o round 1 para poder se reforçar. E o Eric De Costa foi paciente, por mais que o time tenha essa tradição de farmar escolhas, né, para poder acumular picks e poder trazer várias peças para poder ajeitar o time. Dessa vez não. Dessa vez o Eric De Costa foi paciente, segurou, foi até o limite. Ele fala que o Nate Wiggins estava no board dele, que se ele tivesse disponível ele ia puxar o gatilho ali na escolha 30. Eu imagino também que pesou para ele o fato de não ter um offensive tackle que valesse a escolha número 30, porque dos prospectos que se ventilava, a Marius Mims está no Cincinnati Bengals e obviamente não sobraria ali na escolha 30, por mais que queríamos que acontecesse. Imagina uma linha ofensiva com Mims, Tyler Linderbaum e Ronnie Stanley, o quão pesada ela seria. O Jordan Morgan, que era um cara também que se ventilava muito nos mocks, também não sobrou. O Green Bay Packers foi ali, draftou ele na frente, e o Tyler Guyton saiu para o Dallas Cowboys. Por isso, né, o Eric De Costa olhou para o board, o Nate Wiggins estava lá, segundo ele já era o interesse do Baltimore Ravens, nada mais justo do que puxar um gatilho para draftar um jogador numa posição onde o Marlon Humphrey já está há 8 temporadas no time e o principal companheiro dele é o Brandon Stephens, que por mais que tenha mostrado serviço na última temporada, está vindo para o último ano de contrato. A gente sabe que o último ano de contrato o jogador costuma brilhar bastante, porque ele precisa mostrar serviço para a temporada seguinte. É interessante reforçar esse setor e com um cara como o Nate Wiggins, pelo que ele apresenta. De novo, estou falando de highlights, eu ainda preciso ver tapes desse cara para falar com mais propriedade. Nós falaremos com mais detalhes disso no Day After, né, do podcast da Casa do Corvo, para falar sobre o geralzão do draft, mas pelo menos o que eu vi dele até aqui parece muito interessante. De novo, aguarda aí porque a gente vai entrar em mais detalhes, vai analisar um pouco mais esse prospecto para a gente falar com mais segurança a respeito dele. Já que estamos falando de defesa, lembre-se, você que está assistindo esse vídeo em Wi-Fi público, você que está assistindo esse vídeo em local aberto, os seus dados correm perigo. Então, se você quiser se defender como o Baltimore Ravens está armando a sua defesa contra os rivais da AFC Norte, você pode contar com o serviço da Surfshark, o VPN com melhor custo-benefício do mercado. Com o Surfshark você consegue mascarar o seu IP e assim os seus dados e a sua privacidade ficam protegidas se você estiver navegando em uma conexão pública. Além disso, você pode ter acesso a conteúdos que estão bloqueados aqui no Brasil, aqueles conteúdos bloqueados por região. Tem algum conteúdo da NFL que está disponível só nos Estados Unidos? Com o Surfshark você consegue acessar esse serviço. E é claro, fechando o pacotão Surfshark One, você consegue muito mais proteção e segurança, porque além da VPN você tem
proteção antivírus com um banco de dados atualizadíssimo, um buscador completamente seguro e idôneo que não vai te pentelhar com publicidade, você vai pesquisar, ele vai te mostrar o resultado limpo, o resultado que você quer, um banco de dados que te avisa quando você estiver acessando algum site que já teve dados vazados, enfim, várias outras ferramentas. Tem Adblock também, já estava esquecendo, não aguenta mais navegar naquele site cheio de propaganda? Com a Surfshark você tem um baita de um Adblock para não precisar ser importunado por isso, entre outros benefícios, certo? Clica no link que está na descrição desse vídeo para você ter acesso a todo esse pacotão, tá bom? Falamos aí sobre o dia 1, dia 2 tá chegando aí, tem live de novo lá na Casa do Corvo e conforme o tempo vai passando nós vamos publicando mais coisas sobre o draft. Enquanto tá rolando aí o evento, a gente tá publicando conteúdo, tá bom? É isso, voltamos a qualquer momento, um grande abraço e até mais.